Bom dia, amados. Paz de Jesus seja com o teu coração. Quando eu falo Paz de Jesus, é o meu desejo sincero, tá, amados? Não é um jargão evangélico, não. Quero que a paz de Deus, que excede todo entendimento, que guarda a nossa mente, o nosso coração em Cristo, seja de fato contigo. Amém? Bem, semana passada eu falei sobre a importância de esperar em Deus. Eu não sei se você percebeu, mas durante a minha fala eu falei, eu estou com uma dívida com vocês, porque eu preciso pagar essa conta em algum momento. Eu queria falar sobre... Está vendo? Esse aqui é meu genro, meu filho da lei. O cara já melhorou. Eu não sei se melhorou para vocês. Melhorou? Então, está vendo? O cara do esquema. É o cara do esquema. E eu falei que estava devendo um tema com vocês, que era o temor do Senhor. Esse tema, inclusive, eu acho que vira e mexe alguém tem dúvidas. Porque não é uma coisa simples, né? Não é uma coisa simples. Eu queria ler alguns textos contigo aqui e juntos passearmos aqui pelas Escrituras. Só pretendo falar rápido mesmo, pretendo de verdade. Até porque a gente vai apresentar uns bebês também aí, né? Lucas 1,50 magnificar, né? A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Vamos declarar juntos? Assim, diga, a sua misericórdia vai de geração em geração, mas não é sobre todos. É impressionante, embora Deus tenha misericórdia, Deus é misericordioso, mas especialmente sobre aqueles que o temem. Mas a pergunta que eu quero fazer para você, e pretendo cooperar aqui na tua compreensão também, quero repartir o meu entendimento. Como nós podemos compreender o temor do Senhor? Por que eu faço essa pergunta? Porque, assim, irmãos, é muito difícil, é muito complexo você pensar numa pessoa como nosso Deus, como nosso Pai, que em essência é amor, que é cheio de misericórdia, que perdoa os nossos pecados, que é bom, mas pensa numa pessoa boa. Ele é capaz, Deus até ele nos, vou dizer assim a palavra, acho que nos confunde em vários momentos, a palavra confunde mesmo, porque tem coisa que foge completamente do nosso entendimento, inclusive da nossa misericórdia. Um exemplo, essa semana agora, um cirurgião pediatra na França, ele foi condenado a 20 anos de cadeia, já estava cumprindo 15, por abuso de criança lá, estava cumprindo 15. Essa pena não vai ser somada, né? Vai ser quase substituída, assim, ele já estava cumprindo uma pena agora. Bem, em suma, esse cara pegou 20 anos de cadeia porque ele confessou que teria abusado quase 300 crianças. Dá um negócio por dentro assim, né? E acho que tem até uma parenta dele nessa lista. E ele confessou, é réu confesso, e o tribunal lá confessou, condenou ele a 20 anos, nem é mais 20 anos. Ele já estava cumprindo 15, vai cumprir 20 agora, vai fazer uma substituição. Daqui uns anos ele está solto. Provocou uma revolta na própria França, né? Talvez se fosse no Brasil, esse camarada pegasse uma pena maior, aquele cara que matou aquela família lá, daquele garotinho, pegou acho que 90 anos, né? Talvez nos Estados Unidos, algum estado americano, esse cara pegasse lá uma prisão perpétua, ou até fosse corredor da morte. Mas, em suma, seja lá como está a tua cabeça, a tua revolta quando vê uma história dessa, eu quero dizer que o nosso Deus é capaz de perdoar esse cara. Quantos creem? Não, esse amém não me convenceu, não. Quantos creem de verdade? Quantos conhecem esse Deus? Quando eu digo, como você vai temer esse Deus? Como temer esse Deus? Se ele é esse Deus, capaz de perdoar o pior pecado. A gente já cantou há muitos anos, pois não há pecado ou culpa maior que o seu amor. Não há nada que façamos
que não possa perdoar. Lembra do Asaf? Nem a força nessa terra. Gente, como temer esse Deus? Por isso que eu digo que essa pergunta ela cabe. Porque o temor, e aqui a gente precisa separar, né? O temor segundo o homem e o temor segundo Deus, né? O que é o temor do homem? O temor natural, aquele que Adão sentiu lá no Éden. Foi o primeiro sentimento pós-pecado, segundo a Bíblia, foi o medo mesmo. Foi o phobos, foi o temor, né? Ele teve medo, ele sentiu temor. Mas, em geral, nosso temor ele se fundamenta num receio por conta da nossa fraqueza mesmo. Diante de quê? Diante da possibilidade de nós sofrermos alguma coisa. Então, toda vez que a gente está diante da possibilidade de nós sofrermos aquilo que nós não queremos sofrer, aí dá um temor, né? Dá ou não dá? Dá ou não? Não temeremos as más notícias. Ah, Deus, não temerei as más notícias. Não temerás as más notícias. Mas como uma notícia ruim pode te abalar? Dá medo, né? O nosso medo, nosso temor, ele surge da nossa fraqueza natural como homens. Ele surge daí. Por quê, Franco? Porque é uma reação instintiva e até emocional à situação de perigo e uma ameaça real. Então, quando a gente vê perigo, uma ameaça real, dá logo um terror, um medo. Dá medo. Jesus falou assim, não tema o homem que pode matar teu corpo. Então, o homem pode matar você. Um homem mau, perverso, né? Um assalto, você tem medo, né? E tudo que te ameaça, um animal feroz, um vírus fatal, uma bactéria, né? Um mosquito da dengue, né? De todos os tamanhos, né? Mas quando você sabe do risco, você teme. Você teme por conta desse risco, né? E quando nós lemos essa palavra medo, né, a gente percebe que foi quando... Está interligado, tá, amados? É uma coisa terrível. É a primeira reação, né, de Adão, mas quando Adão teve consciência do pecado dele. Quando ele teve consciência do pecado, e depois disso que a gente vê homem com medo mesmo, mulher, todo mundo tem medo. Não tem aquela pessoa que não tenha medo. Alguém disse, inclusive, que coragem não é a ausência do medo. Coragem é essa capacidade que você tem de superar o teu medo e partir para dentro, né? E avançar. Mas esse amor, esse temor, esse medo, ele não é ensinado, ele é incutido pelas próprias coisas temidas. Então, aquilo que você teme incute em você o medo, o temor, né? É uma resposta involuntária nossa. Você diz amém ou não? As coisas que a gente teme. Então, esse é o medo humano, né? É essa coisa quase que irracional, às vezes, porque tem coisa, às vezes, é irracional mesmo, das circunstâncias externas. Às vezes é tomado assim, até por pavor, né? Que você tem que acalmar a pessoa fica até histérica, né? Em alguns casos, né? E às vezes gera ansiedade, medo gera ansiedade, as pessoas querem sair, querem ter controle, às vezes, da situação, né? E também gera paralisia. Você, às vezes, fica paralisado diante do terror, do medo. Outro momento, você foge, né? Fuga, e reações defensivas diversas. É o medo humano. O medo humano, se você mergulhar e estudar o medo humano, você vai ficar... O medo humano é complexo, né? Mas e o medo do Senhor? Como é que a gente teme um Deus bom? Se Ele é nosso Pai, se Ele é o Pai de amor, né? Se Ele é cheio de misericórdia, o Pai das misericórdias, diz Paulo. Pai das misericórdias, né? Como é que a gente teme esse Deus que, num olhar, nos quebranta com o seu amor? Como temê-lo?
Essa é a minha indagação, amados. O Salmo 34, e acho que aqui que a gente deveria começar a considerar é o seguinte: Salmo 34, versículo 11, vai dizer assim: venham meus filhos, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Essa é a primeira grande verdade sobre o temor do Senhor. Ele é ensinável. Então, ele não tem nada a ver com o temor do homem. Não é uma ameaça externa que te aterroriza. O temor do Senhor é algo que você aprende. É algo que você aprende. Então, não é aquilo que é incutido em você por uma ameaça externa. O temor do Senhor é algo que você aprende. Essa é a primeira grande verdade sobre o temor do Senhor, porque está escrito, né? Eu vou lhes ensinar o temor do Senhor. Ele precisa ser aprendido. Você diz amém ou não? Ele é aprendido uma vez que ele é ensinado. Se ele é ensinado, ele pode ser aprendido. Então, venha, meus filhos, vou ensinar o temor. Então, você pode aprender o temor do Senhor. Você pode aprender, eu posso aprender o temor. Esse temor do Senhor, ele é reverencial, ele é um temor assim, respeitoso, cheio de respeito, né? Ele não é incutido, ele é cultivado. O temor do Senhor ele é cultivado, ele é diferente. Você cultiva o temor do Senhor. Você diz amém ou não? Mas como é que eu cultivo isso, Franco? Através de ensinamentos, de reflexão sobre a grandeza de Deus, a santidade de Deus, né? Você pode amar o mar e temer o mar. Você pode amar a montanha e temer a montanha. Você pode amar e ao mesmo tempo, amo e temo, meu Deus. Eu gosto, mas quando eu olho, eu vejo, meu Deus, que tamanho, que coisa gigante, né? E a gente vai aprendendo esse temor, porque a gente sabe que Deus é grande, Deus é santo. Amém? Outra coisa que produz temor também é quando a gente conhece a autoridade suprema de Deus. A gente lida com essa autoridade suprema, aquele que basta uma palavra tua. Disse lá o centurião, meu servo será curado. Uma palavra de Deus muda o cenário, muda tudo, né? Eu ontem assisti à noite um testemunho que Denise me enviou, assim, né? Que às vezes, mesmo dentro da minha casa, e agora tem que enviar mesmo, porque é link de YouTube, né? Assiste aí, assisti. O testemunho de um cirurgião proctologista, um cara que está lá numa cidade do Rio Grande do Sul, e ficou muito famoso repentinamente, porque é uma cidade escondida lá. Mas ele ficou muito famoso, mas ele estava contando a experiência dele. Muito interessante. Acho que é Fernando Lemos o nome dele. Acho que é o médico mais conhecido hoje no Brasil, com certeza. Que ele é o 001, mais do que Drauzio Varela. Esse que é chocante, porque ele ganhou prêmios e tem seguidores, mais do que um cara que é suportado pela mídia da Globo. E esse Fernando Lemos, de uma cidade lá, escondida do meio do nada, esse cara se tornou um cara super famoso e conhecido. E é o cara que tem mais seguidores no mundo, a mídia dele, no mundo. Imagina um brasileiro lá do interior do mundo. Eu estava assistindo o testemunho dele, e ele falando sobre a importância de ouvir a Deus e obedecer a Deus. Como o cara tem o que é chocante para a maioria é isso, é que o cara é um cristão, né? O cara é um cristão. Isso é que choca, né? E ele falou uma coisa muito interessante. Eu até enviei para o nosso amado, animei um outro querido nosso, aí já um discípulo vinculado, que é neurocirurgião. Eu disse para ele, assiste esse cara aí. Porque ele costuma dizer, o cara falando o seguinte, que é difícil para o médico, às vezes, admitir o espiritual, o sobrenatural. Ele questiona isso, né? Cara, impressionante. Testemunho muito simples, falando na Donep, mas muito impressionante. E o temor, aí tu vê assim, a relação do cara com o temor do Senhor. Tu vê que ele aprendeu o temor do Senhor. De algum jeito, aquele médico, aquele homem, ele aprendeu o temor do Senhor. Você assiste e você vai ver. Se você tiver curiosidade, você vai curtir, né?
esse temor, como eu falei, ele, quando você compreende a justiça de Deus, a autoridade de Deus, né? Eu digo a justiça de Deus, não é a justiça do homem, não. Porque a justiça do homem é essa confusão. Aí o cara vai lá, pega 20 na França, a justiça do homem é esse lelê, esse negócio doido aí. Eu estou falando da justiça de Deus. Uma justiça que, em vários casos, também é incompreensível. Porque quando a justiça é contra nós não achamos justo, não. Isso não é justo. Eu já vi minha netinha falando desde pequenininha, né? Tem um vídeo da Laurinha dizendo, isso não é justo. Quer dizer, como é que uma criança já começou a falar, agora já está dizendo que não é justo. Mas não é justo porque era algo contra ela. Mas se é contra você, é justo. Eu lembro lá no sertão, pregando o evangelho no sertão para uma advogada, uma moça advogada, e ela, falando de justiça, eu falei, cara, mas o reino de Deus, a justiça de Deus é outra coisa. Eu falei, é outra coisa, porque é complexa a justiça de Deus. Porque, por exemplo, nós não aceitamos sofrer a injustiça, mas nós aceitamos o fato de Jesus ter morrido por nós. Altamente injusto isso aos nossos olhos. Porque Jesus é inocente. Como é que o inocente morre pelo pecador? Mas a gente aceita isso de boa. Não, se for para morrer, para me tirar da furada, eu aceito. Eu quero. Para me tirar da roubada do inferno, eu quero. Né? Eu quero. E aí o cara aceita essa justiça divina, né? A justiça divina. Mas que se fosse o contrário, era injusto. Mas essa é a cabeça. Mas o temor do Senhor você aprende também considerando essa justiça divina. Você diz amém, amém ou não amém? Não é um temor doentio como humano, ele é um temor saudável. Ele não paralisa a gente, ele nos guia. Ele não paralisa. A única coisa que o temor de Deus faz na nossa vida, assim, realmente, quando fala em termos de parar, é que ele nos freia com relação ao mal. De fazer coisa errada. Aí ele nos freia. Mas não paralisa assim de pânico. Não dá isso. O temor do Senhor não paralisa você nesse sentido, né? O temor do Senhor ele é diferente. Ele é um temor saudável. Ele te guia num comportamento saudável, abençoado, ético, moral, dá o nome que você quiser aí. Ele te guia aí. Esse é o temor do Senhor. Ele leva você ao respeito, à verdadeira adoração legítima, né? À obediência. Você diz amém ou não? A busca por uma vida reta. A busca. Isso o temor do Senhor vai fazendo em cada um de nós. Quantos podem dizer amém? Ele promove a verdadeira paz e também a confiança em Deus, pode ter certeza disso. Quando você teme a Deus, você confia. E todo o temor de Deus se fundamenta, por incrível que pareça, no amor. Como assim? É verdade. Deus, ele não tem nada nesse temor que nos traga dano, prejuízo. Esse temor é para o nosso bem. É para o nosso bem. Você diz amém? E o temor humano é complexo, né? Como falei, são reação às ameaças que a gente percebe desse mundo físico, espiritual. Quando a gente vê alguma ameaça... E curioso, o cirurgião estava falando ontem lá que a primeira experiência espiritual que ele teve foi assistindo à morte de um cara que ele operou. E ele viu o cara sendo levado para o inferno. Aquilo aterrorizou ele. Ele viu. Os olhos dele se abriram e ele viu. Ele viu o cara tendo... Ele disse que já tinha tentado reanimar o cara por 45 minutos, que era um tempo que, na verdade, é um tempo que está acima da média. Diz que 30 minutos é o tempo já considerado normal para toda a reanimação. Mas ele insistiu por mais 15 minutos e, após isso, o camarada morreu, estava morto. Mas, quando todos saíram, ele ficou, aí ele começou a ver o cara se contorcendo. Ele estranhou aquilo, cabeça, né?
um cientista, de um médico, e disse que o cara se contorcendo. De repente, ele viu quando os espíritos entraram, agarraram o cara e levaram o cara. E aquilo foi a primeira experiência que fez ele voltar para Jesus, porque nessa hora ele estava meio desviado, estava meio frio. Ele tinha conhecido o Senhor, mas estava um pouquinho afastado. Ele contando, né? E ele contando essas coisas. Então, mas o temor do Senhor, ele nos livra, nos dá essa paz também. Você diz amém ou não? Um é caracterizado, temor humano caracterizado por essa ameaça percebida do mal espiritual, físico, tal, emocional também, né, teme também, mas o temor de Deus é esse respeito reverencial que orienta a nossa vida, inclusive espiritual, moral, amém? Um produz insegurança, por incrível que pareça, esse medo humano produz insegurança, né? E o temor do Senhor, ele é marcado por amor, por sabedoria. Aí ele te produz segurança. É um negócio inexplicável, gente, mas é desse jeito. E onde não há o temor do Senhor, irmãos, pode haver muito conhecimento até da letra, das Escrituras. Você pode conhecer a Escritura, mas onde não há o temor do Senhor, esse conhecimento é impessoal, pode ter certeza, porque ele não produz sabedoria. A sabedoria tem um fundamento. Você lembra qual é o princípio da sabedoria? Os crentes, só os crentes. Ah, que legal. Então você já sabe que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Você diz amém ou não? Agora vamos ler um pouquinho de Bíblia? Quem quer ler um pouquinho de Bíblia? Salmo 130, versículo 4, vai dizer assim: mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Eu li esses dias esse versículo lá no presbitério. Eu falei, irmão, como isso? Como é que Deus ele tem o perdão na mão para que te tema? Como assim? Como assim? E aí nós estávamos conversando sobre vários assuntos, recebemos um casal ali para restaurar algumas coisas ali no casamento deles. E isso estava vivo, a gente estava conversando. E alguém lembrou que de um julgamento que houve nos Estados Unidos, cara, um serial killer, um cara que matou várias pessoas, estava lá sentado. Falando de julgamento, eu não sei porquê, né? Mas o cara estava sentado lá na cadeira dos réus e todo mundo que chegava lá e falava, eu te odeio. O cara só endurecendo mais. Até que entrou um cidadão lá, que eu acho que era pai de uma das mulheres que ele matou, e ele falou, olha, eu te perdoo. Eu te perdoo. E a hora que o cara começou a falar do perdão dele sobre aquele cara assassino, ele chora. Quem já viu esse vídeo? Ah, tem uma galera que esse pessoal curte, né? Ele chora. Ele não chorou com ninguém, mas o cara que perdoou, ele chorou. Ele derramou lágrimas, e isso chamou a atenção de todo mundo, porque disse que é um cara que nunca chorou, fez esse mal todo e nunca chorou, nunca verteu uma lágrima, até experimentar o perdão daquele pai. Quando ele experimentou o perdão daquele pai, aí algo aconteceu dentro dele. Eu creio que ele provou um temor diferenciado. Não aquilo que endurece, mas aquilo que quebranta. Contigo está o perdão, para que sejas temido. Vai entendendo esse temor, né? Tu, porém, ofereces perdão, aquela versão NVT vai dizer, oferece perdão para que aprendamos a te temer. Viu? A gente aprende a te temer. A versão NVT vai dizer para que a gente aprenda a te temer. Eu quero ler o Salmo 34, porque se fala muito sobre longevidade, né? O segredo da longevidade. Aqui tem... A Bíblia fala de vários textos relacionados à longevidade. Quer viver mais? Leia a Escritura e pratique. Não, porque, na verdade, a Bíblia dá a direção. Não é só... Eu sei que o único texto que tem na cabeça da galera é honra teu pai e tua mãe, principalmente os pais falam para os filhos, honra teu pai e tua mãe para que você viva mais, né? Para que teus dias sejam prolongados na terra. Mas olha que coisa interessante, o Salmo 34, 11 a 14. O que eu citei aqui, quando você lê ele um pouquinho mais no contexto dele.
Venham, meus filhos, e escutem. Eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês, e o pai está perguntando para os filhos, ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Quem aqui gostaria de viver mais para ver o bem? Se levantar a mão, o anjo anota. Se ficar com a mão para baixo, o anjo não anota. Aí tem gente falando assim. Se você ama a vida e quer longevidade, refreie a língua do mal e os lábios de falarem palavras enganosas. Afastem-se do mal e pratique o bem, procure a paz e empenhe-se por alcançá-la. Mas como é que começa essa história? Começa dizendo, é um convite, venham meus filhos, escutem, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Eu lhes ensinarei o temor do Senhor. E ele começa a dar uma aula aqui, ele começa a dizer, vocês querem viver mais, meus filhos? É isso que vocês querem? É mais vida? Né? Todo mundo hoje batalha, né? Tem gente que quer sarar, que acha que vai viver mais, né? Se você sarar o corpo, mas não sarar a língua, tu vai viver menos. Pode estar saradinho. Pode comer mais light da tua vida. Na língua há poder de vida e de morte, está escrito. E o que pode frear o homem de falar bobagem? É o temor do Senhor. Em que consiste o temor do Senhor? Em que consiste? Provérbios 8,13. Agora ele vai falar do que consiste o temor do Senhor. O temor do Senhor consiste em odiar o mal. Não é? O temor do Senhor é odiar o mal. Você teme a Deus quando você odeia o que é errado. Quando você odeia. Porque Jesus não ama só a justiça. Diz que ele odeia com a mesma intensidade a injustiça. Aquele que, a gente até canta, né? Ama a justiça, odeia a justiça. Ele odeia. Não é sábio. Não é sábio a gente dizer que ama alguém e acolhe o erro dela. Aprova, aplaude o estilo de vida torto. Isso não é sábio. Isso não condiz com o temor do Senhor. O temor do Senhor é amar o que é certo, mas odiar o que é errado. E eu não estou falando nem da pessoa, estou falando da prática. Não estou falando de odiar o homem, estou falando de odiar a prática, aquele caminho. Inclusive para o nosso próprio bem. É isso que vai nos frear. Né? Quando Provérbios diz, Provérbios 9, 10 e 11, né? Vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, conhecer o santo é ter entendimento, porque por mim se multiplicarão os seus dias. Tu vê que ele está falando mais uma vez sobre a longevidade, do temor do Senhor. Por mim se multiplicarão os seus dias e aumentarão os anos de sua vida. Alguém diz assim, mas como que o temor do Senhor pode fazer eu viver mais? Amado, mas de muitas formas. Mas eu vou ler aqui um versículo, um único versículo para você ponderar, porque eu também falei aqui há alguns dias sobre a ira. Os que estão aí nos acompanhando devem estar lembrados. Provérbios 29, 11 vai dizer que o tolo derrama toda a sua ira, mas o sábio se domina e a reprime. Eu vou falar por que o sábio reprime a ira. Porque ele odeia o mal. Ele não quer falar bobagem. Não quer se entregar à ira dele. Uma pessoa colérica, ela sabe que quando ela fica irada, ela fala besteira. Atrai o mal até contra si mesmo. Chama a maldição contra a sua própria vida. Ela sabe disso. Então, quando você é sábio,
e o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, quando você é sábio, você... Não é que você... eu sou de ferro, não sinto... Não, você domina esse bicho. Você reprime a tua ira. Você reprime, morre para si mesmo. Se reprime. Provérbios 10, 27. O temor do Senhor... Eu não estou falando sobre longevidade, não. Estou falando sobre o temor do Senhor. Mas, curiosamente, tem vários textos que vão falar isso. O temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas o tempo dos ímpios será abreviado. Eu quero ler com você, não sei se para terminar, acho que vale a pena terminar lendo esse salmo com você. O Salmo 103. Vai ficar um bom dia para você. O Salmo 103, um domingo abençoado na tua vida. Vamos ler o Salmo 103? Quantos querem? Estou lendo aqui uma versão chamada NA, Nova Almeida, tá? Bendiga minha alma o Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Eu já falei com vocês que eu aprendi muito novo na fé a ordenar minha alma. Minha alma é minha mente, meu ego. Eu já aprendi muito novinho, por causa desse salmo aqui. Muito novinho eu aprendi. Eu posso ordenar a mim mesmo. Bendiga minha alma ao Senhor. Tudo que é em mim, bendiga seu santo nome. Você pode ordenar teu corpo até a reagir ao mal, à enfermidade. Talvez você não saiba disso, mas fale, experimente o que eu estou falando. Sabe quando você está... Alguém diz, estou querendo ficar resfriado. Quando alguém diz isso, eu falei, eu não estou querendo, não. Sai para lá. Se você está querendo, eu não estou. Mas é assim, Denise sabe. Denise pode perguntar a Denise. Eu costumo ordenar meu corpo a reagir. Principalmente quando percebo que algo está enfraquecendo ele. Eu digo ao meu corpo, reage em nome de Jesus. Bendiga o nome do Senhor. Reage. E digo para ele, você precisa servir a Deus. Então reage. Então o salmista ele começa ordenando a alma dele. Bendiga a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. É outra ordem que ele deu à alma dele, à memória dele. Ó. Não se esqueça dos benefícios do Senhor. Não se esqueça de outras coisas, não disso. Dos benefícios do Senhor. Eu lembro que a minha sogra ficou doente nos últimos anos de vida, foi diagnosticada com Alzheimer, depois a gente descobriu que não era, mas na sua demência ela esqueceu de todo mundo, menos do Senhor. E da palavra e dos cânticos. É impressionante, né? Eu já ouvi outros testemunhos semelhantes. Alguém falou, fulano perdeu a memória, mas não perdeu Jesus de vista. Segue falando de Deus. Vai entender um negócio desse. Bem, não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Agora diga comigo o versículo 3. Ele... Não, irmão, vocês tomaram café hoje, não? Diga, ele é quem perdoa. Perdoa o quê? Todas as suas iniquidades. E mais o quê? Cura. Quem cura o quê? Todas as suas enfermidades. Você crê nisso? Ah, fala sério. Crê mesmo? É Ele quem perdoa todas as suas... E é Ele quem cura todas. É Ele quem faz isso. É Ele quem faz. Mesmo se usar algum meio, é Ele. Mesmo que usou alguns... É Ele. Eu lembro de Isaías lá, mandando Ezequias colocar um emplasto lá, na ferida dele, porque não ia morrer mais. Lembra? Visitou e falou, arruma a tua casa, meu filho, porque teu tempo acabou. Ah, Ezequias chorou, o profeta teve que voltar no caminho. Voltou no caminho e falou, olha, o Senhor ouviu tua oração. E Ele vai te dar mais 15 anos de vida. Eu te pergunto, quem é que pode dizer com exatidão assim, você vai viver mais 15 anos? Só Deus, o teu médico fala isso. Ah, amado, quando a gente recebe alguém no presbitério, e a Bíblia diz, né? Se tem alguém enfermo, chama os presbíteros da igreja, faça oração de fé lá, Tiago 5,16 diante, lembra? A oração da fé salvará o enfermo. Se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados,
eu sempre lembro dos meus irmãos, é o único lugar que pode chegar e ser perdoado dos teus pecados é aqui. Teu médico não perdoa pecado, tá? Mas aqui tu vai ter, ainda vai levar essa bênção. A gente vai orar por você e você ainda vai ser perdoado dos teus pecados. Portanto, diz Tiago, confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns para seres curados. Então, mas o Senhor faz por vários meios, inclusive pela oração, pela imposição das mãos, mas a fonte de toda a cura é Ele. Diga, quem cura? Diga, quem cura? Todas as suas enfermidades. Quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. Se um dia você for resgatado do buraco, da lama, do caos, eu te falo, foi o Senhor que tirou você de lá. Se hoje você goza de graça e misericórdia, é porque Deus se compadeceu da tua vida. É Ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. E eu posso até dizer que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Amém? O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Quantos podem dizer amém? Manifestou os seus caminhos a Moisés. Esse versículo é interessante. E os seus feitos aos filhos de Israel. Eu gosto dele. Por que eu gosto? Eu gosto porque eu acho que a igreja precisa compreender a diferença do que esse versículo está dizendo. Entre conhecer os caminhos do Senhor e conhecer os feitos do Senhor. Eu acho que muita gente conhece os feitos de Deus, mas não conhece os caminhos de Deus. Deus, Ele, quando se relacionou com Moisés, Ele não só mostrou milagres a Moisés. Ele mostrou a Moisés os seus caminhos, os seus modos, os seus meios. Deus mostrou quem Ele era, seu caráter, sua vontade. E o povo só viu milagre. O risco de você só ver milagre é você andar por qualquer caminho e desprezar o temor do Senhor. O risco é esse. Você vê tanto milagre para lá e para cá, mas não. Isso é muito comum na igreja. Vocês concordam comigo ou não? Você conhece gente que conhece um monte de milagre, mas não conhece Deus de fato, o Deus do milagre? Você conhece gente assim? Conhece ou não? Isso no meio da igreja evangélica, então, é muito. Porque as pessoas veem tantos feitos, tantos milagres, tanta bênção. Oh, meu Deus, quanta bênção. Mas quando se aproxima, tu vê que a pessoa não conhece o Senhor de fato, não conhece os caminhos de Deus, não conhece os meios de Deus, a maneira de Deus fazer as coisas. E é isso que ele está falando, que ele manifestou a Moisés os seus caminhos e os seus feitos aos filhos de Israel. Diga comigo, o Senhor é compassivo e bondoso. Compassivo é perdoador, tá, mano? Perdoador. Tardio em irar-se. Rico em bondade. Olha que coisa linda. Não repreende perpetuamente. Ele não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. O homem é capaz de fazer isso. O amor humano é capaz de fazer isso. Ama e odeia com uma facilidade muito grande. Depois diz, você morreu para mim. Não quero. Não. Esse dia eu ouvi alguém dizer, um rapaz chileno me fez contato, pedindo conselho. A esposa dele, que é colombiana, deixou a casa, voltou para a Colômbia. Ele está muito assim, quebrantado, desesperado. A gente conversou. E ele disse que um dos motivos foi que quando ela deixou a Colômbia, ele casou com ela. Quando ela deixou a Colômbia e foi para o Chile com ele, o pai dela e a mãe dela falou, acabou. Você não tem mais pai e mãe. Tchau. E a menina viveu com ele 2 anos no Chile, ali, sofrendo muito, porque os pais simplesmente mataram ela no coração. Coisa terrível. Mas o Senhor não conserva para sempre a sua ira. Não nos trata
olha que coisa linda, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Quantos podem dizer amém? Quantos já sabem disso? Se Deus retribuísse na medida, né? Ainda bem que Deus não retribui a gente na mesma semeadura perversa nossa. Papai é bom. Porquanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Essa parte do versículo 13, então, quem não gosta? Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Eu acho que eu tenho um tempo para contar isso. Vou contar. Não sei se eu conto, não sei se eu não conto. Vou contar, não. Vou contar, não. Vou passar, irmão. Vou deixar uma outra oportunidade. Eu ia contar uma experiência de um pastor também lá no Chile, lá, que o pai queria... Não, deixa para lá. Mas é muito interessante quando vocês são curiosos demais, né? É muito interessante quando você descobre que a pessoa que te fez mal é teu filho, é tua filha. Você pode julgar uma causa, como Davi julgou a própria causa dele, lembra? Natan se apresentou a ele, contou a história, um homem e tal, criou uma parábola e ele julgou e falou assim, tão certo quanto vive o Senhor, esse homem tem que morrer. Está morto esse homem. E o profeta disse, és tu esse homem. Ele já tinha julgado ele mesmo, sentenciado e morto. Mas o caso que eu ia contar era um caso no Chile, onde um homem sentenciou um caso sem saber que era a própria filha. Bateu o martelo lá e disse, não, vamos levar esse caso para a delegacia, para a polícia, tem que prender essa pessoa, coisa e tal. E aí, quando terminou a conversa, o pastor falou, é a tua filha. Acabou. E eu gosto desse texto, que é assim, como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Assim o Senhor se compadece. É como um pai. Se você é pai e mãe, você sabe exatamente o que eu estou falando. Não é aquela mesma coisa como se fosse qualquer outra pessoa. É teu filho, é tua filha, pô. Você se compadece de uma forma diferente. É assim ou não é assim? Não senti firmeza. É desse jeito ou não? Eu falo isso com os pastores. Eu digo, irmão, pensa por um momento se essa ovelha fosse teu filho. Pensa. Pensa se esse discípulo fosse tua filha. Pensa. Porque às vezes é fácil você julga uma coisa, como se fosse uma pessoa qualquer. Mas se for tua filha, se for teu filho, como é que você julga isso? Mas são filhos de Deus. Não são teus, mas são de Deus. Então coloca peso nisso, antes de emitir qualquer sentença, qualquer julgamento. Você diz amém ou não? Vou repetir aqui. Por que ele se compadece de nós como um pai se compadece dos filhos? Por que ele se compadece daqueles que o temem? Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao ser humano, seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim ele floresce, mas soprando nela o vento, desaparece. E não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem.
Mais uma vez, tá, amados? E a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus, o Senhor estabeleceu o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Bendigam o Senhor os seus anjos, valorosos em poder, que executam as suas ordens e lhe obedecem à palavra. Bendigam o Senhor todos os seus exércitos, ministros seus que fazem sua vontade. Bendigam o Senhor todas as suas obras e todos os lugares do seu domínio. Agora ele vai dizer, lugares do seu domínio, ele tem que voltar para ele mesmo e dizer, bendiga minha alma o Senhor. Se são todos os lugares do seu domínio, aqui está um lugar onde o Senhor domina. Quantos pode dizer amém? Provérbios 15, 33, o temor do Senhor é a instrução da sabedoria e a humildade precede a honra. Irmão, você lê a Bíblia e você vai vendo a riqueza que é o temor do Senhor. O temor do Senhor é maravilhoso. Amém? Provérbios 23, 17, 18 diz, não tenham inveja dos pecadores, pelo contrário, preserve no temor do Senhor todo o tempo, porque certamente haverá um futuro e a sua esperança não será frustrada. Não será. Provérbios 28, 14, feliz é aquele que sempre teme o Senhor, mas o que endurece o seu coração cairá na desgraça.